Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo de agora versa sobre a resolução de um contrato que constava com a cláusula de alienação fiduciária em garantia e o método como se dá essa resolução e eventual apuração de saldo devedor. Isso foi fixado pelo STJ nesse julgado, que é o recurso especial 1.891.498 de São Paulo, como de costume. A referência completa do julgado e também a ementa, assim como outras observações que forem possíveis, constarão da descrição desse vídeo. Como é que se deu aqui os contornos fáticos dessa pretensão que chegou até o STJ? É até bom dizer que esse julgado ele foi da segunda sessão do STJ, relatoria do ministro Marco Buzzi, e teve ali a fixação de uma tese vinculatória mediante a sistemática dos recursos repetitivos, daí a sua importância. Então, como é que se deu o desenrolar da controvérsia? Foi celebrado um contrato de compra e venda de uma casa com a cláusula de alienação fiduciária em garantia. Esse contrato foi devidamente registrado no cartório do registro de imóvel e ele previa o pagamento do financiamento em 120 prestações mensais e sucessivas. No decorrer do financiamento, após cerca de 60 prestações pagas, o mutuário, também chamado de fiduciante, tornou-se inadimplente e o credor fiduciário providenciou a notificação extrajudicial, também chamada na prática de intimação, não a intimação judicial, mas a intimação extrajudicial, para que o devedor, o mutuário, realizasse o pagamento com vista a purgar a mora. Então, por meio dessa notificação extrajudicial, deu-se a constituição do devedor em mora. Pois o devedor não purgou a mora e ajuizou uma ação de resolução do contrato em face da incorporadora, alegando que não tinha mais condições de continuar pagando as parcelas restantes e formulou como pedido a dissolução do vínculo obrigacional. Ele afirmou que entregaria o imóvel à incorporadora e pediu a restituição de 90% das prestações pagas, ficando 10% retido pela incorporadora a título de despesas que eventualmente tenha em decorrência do contrato, nos termos, segundo ele sustentou, do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor e também sustentou a aplicabilidade da súmula do enunciado de número 543 da súmula do STJ. Eu já mostro as referências normativas, deixa eu primeiro concluir a análise pelos aspectos fáticos. Muito que bem. Em defesa, alegou-se, a construtora alegou que a resolução desse contrato com a garantia da alienação fiduciária em garantia não deveria se dar sob o aspecto do CDC, porque há uma lei própria de regência, que é a Lei 9514 de 97, que eu já vou mencionar com vocês. E o artigo 27 dessa Lei 9514 de 97 prevê que, em caso de inadimplemento por parte do adquirente, deve ser realizado leilão extrajudicial. E somente após a consumação do leilão extrajudicial e o pagamento das despesas incidentes sobre o bem é que seria possível providenciar a devolução da quantia ao adquirente. Então, havia divergência aqui, basicamente, quanto à técnica, a metodologia para a apuração do saldo devedor e a restituição do valor ao adquirente. Quer dizer, tendo havido inadimplemento pelo comprador, é possível o desfazimento do contrato. No entanto, a devolução dos valores pagos não deve se dar, segundo a incorporadora sustentou, com base no artigo 53 do CDC, mas pela técnica dos artigos 26 e 27 da Lei 9514 de 97. Então, deixa eu lhes mostrar aqui, vejam,
O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, prevê, no artigo 53, que nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Bom, o primeiro ponto é que o 53 do CDC faz realmente menção às alienações fiduciárias em garantia, mas tem vários tipos de alienações fiduciárias em garantia. A lei tratou de um modo genérico. E em segundo ponto, a lei prevê que é nula a cláusula que preveja a perda total. E não se estava discutindo, no caso, se deveria haver perda total ou não. O que a incorporadora sustentou é que a devolução somente poderia se dar após a realização do leilão extrajudicial, abatido as despesas do financiamento. Tá. E aí foi alegado também pelo adquirente a aplicação da súmula 543 do STJ, que assim prevê: na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de modo integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou de modo parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Mais uma vez, não se estava em discussão, nesse caso, se pode ou não haver o desfazimento e se deve ter ou não a restituição de alguma parcela. Nesse caso, foi por culpa do devedor, ele que sustentou não poder mais pagar. A súmula prevê a devolução parcial. A discussão justamente é o alcance dessa parcialidade. O adquirente queria ser restituído em 90%, deixando 10% para as despesas, e a incorporadora alegou a aplicação da lei especial, que prevê uma outra técnica nos artigos 26 e 27 da lei 9514 de 97. É aqui que está a questão. E aí, a lei... antes da lei especial, o Código Civil prevê no artigo 1361 e seguintes a propriedade fiduciária. E esse capítulo do Código Civil, ele é aplicável, ele trata de um modo genérico da propriedade fiduciária, e ele é naturalmente derogado, ele deixa de ser aplicável quando houver normas especiais, que é o que se dá justamente com relação aos bens imóveis. Então nós temos o Código Civil, que prevê de modo geral a alienação fiduciária, entre os artigos 1361 e 1368, letra B, e existem também algumas leis especiais, como a lei que nós vamos analisar, Lei 9514 de 97, que trata das alienações fiduciárias de bens imóveis, e também a Lei 4728 de 65 e o Decreto-Lei 911 de 69, que trata da alienação fiduciária de bens móveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, como, por exemplo, a alienação fiduciária de um carro, de um veículo automotor. Somente nas hipóteses em que não houver legislação específica, é que as regras do CPC são aplicáveis. Quer dizer, quando houver lei especial, lei específica, as regras do CPC são aplicáveis apenas de modo subsidiário. É inclusive o que consta do artigo 1368, letra A do Código Civil. Muito que bem. Nós vimos que tem, portanto, uma lei especial, a Lei 9514 de 97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. É justamente a norma de regência da hipótese. No caso, deu-se a alienação fiduciária em garantia de um bem imóvel. O bem imóvel foi dado em garantia para o financiamento dele mesmo, do bem imóvel. E aí é bom que no artigo 22 desta lei, nós temos uma definição legal do que seja alienação fiduciária. Artigo 22. A alienação fiduciária, regulada por esta lei, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Em geral, esse credor fiduciário é o
a instituição financeira, né? E o devedor ou fiduciante é o particular que toma o crédito para fins de financiamento, ok? E aí, nos artigos 26 e 27 dessa legislação especial, nós temos os requisitos ou requisitos e consequências do inadimplemento por parte do devedor fiduciante. E aí, o que nós temos? Não vou ler todo o dispositivo, vou mencionar o que é apenas o mais relevante aqui. Vou citar o caput do 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora ou fiduciante, considerar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Quais são os requisitos para que nós possamos cogitar da aplicação dessas consequências do 26 e do 27? É necessário que o contrato que prevê esta garantia de alienação fiduciária tenha sido registrado na matrícula do imóvel. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que haja inadimplemento por parte do devedor. E o terceiro requisito é que o devedor seja constituído em mora. E, no caso, esses três requisitos se fizeram presente. O contrato, que contém cláusula de alienação fiduciária em garantia, estava registrado na matrícula do imóvel, deu-se o inadimplemento do devedor, que não conseguiu continuar pagando o financiamento, e o devedor foi constituído em mora mediante notificação extrajudicial. O que mais prevê de relevante o artigo 26? O parágrafo 1º prevê que o devedor será intimado. Não vou fazer a leitura, vou fazer apenas um resumo. O devedor é notificado para ter a possibilidade de purgar a mora no prazo de 15 dias. Como é que ele purga a mora? Realizando o pagamento das prestações vencidas e não pagas. Se ocorrer a purgação da mora, é o parágrafo 5º que prevê: purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Quer dizer, o contrato vai prosseguir normalmente. Agora, se o devedor não purgar a mora, vai incidir o parágrafo 7º do artigo 26, que eu vou procurar fazer uma leitura. Se o devedor não purgar a mora, o oficial do registro de imóveis vai certificar esse fato e vai promover a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. E a propriedade que era então resolúvel passa a ser plena. O fiduciário se torna, portanto, o proprietário pleno do imóvel em razão do inadimplemento, da constituição em mora e da não purgação da mora. Após a consolidação da propriedade, a lei impõe ao fiduciário a obrigação de tentar alienar o imóvel por meio de leilão público. É o que prevê o artigo 27. E, sendo vendido o imóvel no leilão público, deve ser utilizado o valor obtido no leilão para pagar a dívida do imóvel e somente após o leilão extrajudicial positivo, com o abatimento das despesas do contrato, é que será entregue ao devedor eventual quantia que sobrar. É justamente o que prevê o parágrafo 4º do artigo 27 da Lei 9514 de 97. Essas as considerações a se fazer quanto a esse diploma normativo. Muito que bem. E o que decidiu o STJ nesse recurso especial 1891498? Agora já postas as teses, o que decidiu o STJ? O STJ deu razão à alienante, à fiduciária. Quer dizer, o CDC não rege especificamente a alienação fiduciária em garantia. O CDC apenas prevê a nulidade da cláusula que estabeleça a perda total das prestações pagas em benefício do credor nos termos do artigo 53. Ao revés, a Lei 9514 de 97 delineou todo o procedimento que deve ser realizado para a resolução do contrato garantido por alienação fiduciária
em razão do inadimplemento do devedor. Então, é ressalvado ao adquirente o direito de ser devidamente constituído em mora, são garantias do adquirente ser constituído em mora, ter a possibilidade de purgar a mora, ser notificado dos leilões a ocorrer e receber do credor, se existente, a importância que sobejar após a venda do bem. Então, quer dizer, o saldo remanescente da alienação extrajudicial, deduzidos a dívida e as despesas e os encargos frutos do contrato, o saldo remanescente será devolvido ao devedor, ao adquirente, o devedor que contraiu a alienação fiduciária em garantia. Então, essa é a forma como se interpreta de um modo sistemático e conjunto os artigos 53 do CDC e 26 e 27 da Lei 9514 de 97, de modo a evitar um enriquecimento indevido por parte do credor fiduciário e reconhecer, portanto, a prevalência da Lei 9514 de 97 por ser lei posterior e específica na regulamentação da matéria. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Qual foi a tese fixada nesse recurso especial julgado pela segunda sessão sob a técnica dos recursos repetitivos? A tese fixada foi a de que, em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei 9514 de 97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ok, meus amigos? Então, essas eram as considerações que eu queria fazer sobre esse relevante julgado, uma tese vinculatória do STJ. Muita atenção, portanto, a esses aspectos, né? É o tema 1095 da sistemática de recurso repetitivo do STJ. Então, muita atenção e espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.